Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. E hoje o nosso papo será sobre o grande clássico da literatura espanhola, que é o Dom Quixote. O que falar de Dom Quixote, que não tenha sido dito? Esse clássico incontestável aí da língua e da literatura espanhola, que já vem encantando gerações aí há 400 anos. Quixote é um daqueles personagens, como eu disse já num vídeo anterior meu, em que ele tem tantas citações, ele aparece em tantas obras literárias e no cinema e televisão, citações mesmo em outros livros, e que já se torna parte do imaginário popular. Todo mundo conhece Dom Quixote, o Sancho Panza, e sabe alguma coisa da história, mas efetivamente pouca gente lê o livro original. Né? A gente conhece de adaptações, mas o livro original, como Drácula, como o Sherlock Holmes, que já são personagens tão entranhados na nossa cultura que, né, se tornam velhos conhecidos, apesar de a gente às vezes nem ter lido as obras originais em que eles apareceram. Só que o Quixote ele vai um pouco além. Por quê? Ele deu origem até em português ao termo quixotesco, né, que é aí a gente usa para dizer que uma empreitada é fantasiosa, que uma coisa não tem chance de sucesso, é um sonho. Só que se a gente fizer uma breve pesquisa na internet, a gente vai ver que essa palavra existe em várias línguas, ou um termo similar existe em várias línguas. Então isso atesta a força do livro, a força da escrita do Cervantes. Eu li, foi essa edição aqui, né? Tá aqui no tablet porque eu fiz a leitura dividida. Eu comecei a ler no Kobo, no e-reader, mas eu perdi o meu aparelho e tive que providenciar outro, e enquanto isso eu dei continuidade na leitura aqui no aplicativo, né, do tablet. A minha história com Don Quixote foi um pouco tumultuada. Eu tinha uma edição, aquela edição da editora Abril, Grandes Sucessos, que eu comprei ainda na adolescência. Se eu não me engano, foi o primeiro volume da coleção. E vou deixar a capa aí, que você encontra facilmente em qualquer sebo. Uma edição muito bonita, muito caprichada. Não sei se por conta da minha pouca experiência, eu era adolescente, tinha cerca de 14, 15 anos, e conheci o Dom Quixote principalmente através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que me parece que o Monteiro Lobato era um grande admirador da obra, tanto que ele fez a adaptação, né, o Dom Quixote das Crianças, que também vou tá aí a capa, mas ele aparece com muito destaque também em outros livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, especialmente no livro O Pica-Pau Amarelo. E aí eu conheci o personagem, me interessou bastante, procurei o livro para ler, mas não gostei. Tá? Achei o livro assim bem cansativo, é uma leitura arrastada e acabei abandonando. Mas fiquei com aquele ranço do Dom Quixote. Só que, né, reconheço que é um clássico e vendo aí, depois que comecei a assistir aqui os vídeos do YouTube, comecei a ver, né, que realmente é um livro muito apreciado. E falei, poxa, tem que ter algum motivo para isso. Por que eu não gostei? E o vídeo que me esclareceu isso, principalmente, foi o da Tati Feltrin, que ela falando sobre as edições novas do Don Quixote, ela matou a charada. Por quê? Existem várias traduções do Quixote no Brasil, só que a maioria delas antigas. Então, não só o livro já é antigo, como as traduções também são antigas. Tem uma, inclusive, do Machado de Assis. Então, com isso, se torna uma leitura mais cansativa e o livro ganha um peso maior do que ele tem.
uma dificuldade maior do que ele tem. Que na verdade ele não tem nenhuma, mas por ser muito antigo, traz termos, né, e é colocado com essas traduções antigas, colocado de uma forma mais rebuscada, que não é tão atraente para os dias de hoje. Falando que o principal mérito dessas traduções novas é justamente aproximar a obra da nossa fala de hoje em dia, sem modernizar excessivamente, mas transformando, tirando um pouco daquele ranço do peso dos anos que essas traduções mais antigas têm. Então isso me animou a tentar, né, uma nova leitura do Quixote. Depois disso eu vi um outro vídeo que da Ledocena, eu vou deixar esses links aí também para vocês, e que foi assim o pontapé inicial para realmente desculpe, o pontapé final para eu realmente decidir a ler a obra. O Don Quixote, na verdade, são 2 livros, né, o volume 1 e o volume 2, publicados aí com 10 anos de intervalo entre um e outro. Só que nesse meio tempo, a obra alcançou tanto, a primeira edição dela alcançou tanto sucesso na Espanha, que foi copiada. E algum tempo depois de lançada, surgiram vários livros, várias histórias envolvendo Dom Quixote, mas que não eram de autoria do Cervantes. A mais famosa delas é essa aqui, ó, o livro apócrifo de Dom Quixote, que supõe-se que foi escrito aqui pelo Alonso Fernandes de Avellaneda. E isso daqui, o sucesso desse livro, motivou o Cervantes a escrever a segunda parte do Dom Quixote, que foi em 1615. Então eu pretendo fazer essa leitura do Dom Quixote dividida, a primeira parte, a segunda parte, e intercalada aqui com o livro apócrifo. A história já é bem conhecida, né? E é um nobre que passa o tempo todo lendo romances de cavalaria e acaba achando que é um cavaleiro medieval. Ele quer retomar todos esses valores da cavalaria e sair pelo mundo defendendo donzelas e pessoas oprimidas. Só que ele estava numa outra época em que isso já não era mais corrente. Só que esses livros, narrando essas aventuras fantasiosas dos cavaleiros, fazia tanto sucesso na Espanha que ele resolveu ridicularizar esse gênero literário. E fez aí o seu Dom Quixote, que é um cavaleiro totalmente louco, e ele vê as coisas com sua própria ótica, e pior, ele consegue arrastar o Sancho Panza com promessas aí de riqueza, de governo de uma ilha, e consegue convencer ele de que aquilo ali, de que aquele mundo todo é real. Basicamente, o Quixote e o Sancho saem em busca de aventuras. E no desenrolar dessa viagem deles, eles vão se envolvendo com várias situações, cada uma mais engraçada do que a outra. O livro é muito, muito bom, muito engraçado. Não tem nada, a leitura não tem absolutamente nada de difícil. A tradução do Hernani Só ficou sensacional. Eu confesso que eu estava com um pouco de medo, porque eu fico com o pé atrás com essas traduções novas que tentam modernizar clássicos, porque eu acho que isso tira um pouco da autenticidade da história. Mas não, aqui antes da história, né, o Hernani já coloca um texto explicando sobre as dificuldades de tradução do Quixote, os erros em que vários outros tradutores recaíram e como ele fez essa adaptação, essa modernização, sem excessivamente trazer para o nosso tempo uma linguagem mais coloquial e mais típica, né, também da época
do local onde o livro foi escrito. Que o espanhol para o português tem muita pegadinha, principalmente um espanhol dessa época, né, de 400 anos atrás. Então muita gente faz essa tradução de forma mais literal, o que acaba causando aí uma linguagem mais truncada. Então, durante essa viagem são várias situações, vários acontecimentos, e em alguns trechos até intercalados com outras histórias de outros personagens com os quais eles cruzam no caminho, mas elas também são interessantes, tiram um pouco do foco na história do Quixote. Inclusive eu já vi em outros vídeos aí que tem gente que faz até a leitura cortando essas histórias e não perde nada do livro em si, porque a história elas não interferem na história do Quixote em si. Uma outra coisa que chamou bastante atenção é a comicidade desse livro. Ele é engraçadíssimo. A narração do Cervantes, a forma como ele coloca situações, como ele narra, né, certas situações, são muito, muito interessantes, muito engraçadas. Eu me lembro aqui particularmente de uma cena em que eles param num pasto para descansar e o Quixote, totalmente confiante no cavalo dele, no Rocinante, que ele é de paz, que ele é tranquilo, é um pangaré, e o solta. Só que ali por perto tem um rebanho de éguas pastando. E, logicamente, isso atrai a atenção, né, do cavalo. E a forma como ele narra é colocada de uma forma sensacional, muito, muito engraçada, muito cômica. Uma outra situação também muito engraçada que eu me lembro é uma situação ali de medo, que eles estão caminhando pela noite num local e começam a ouvir um barulho muito estranho. E, logicamente, a fantasia aí do Quixote já acha que são gigantes, que é alguma coisa, um perigo assim muito grande. E quer enfrentá-los imediatamente. E o Sancho consegue convencê-lo de pelo menos esperar até o amanhecer. E passam a noite ali, ele morrendo de medo, e com isso, medo literalmente, e que afeta até o organismo dele, né? E a forma como ele coloca isso é muito engraçada. Ele chega a ter, né, o intestino dele causa problemas, e a forma como isso é narrado é até um pouco escatológica, mas é muito engraçado. Eu tô rindo aqui só de lembrar da cena. E tem muitas, muitas e muitas outras cenas. Enfim, são várias situações dignas aí dos Trapalhões, do Chaves, inclusive tem adaptação, né, de Don Quixote para episódios aí do Chaves. Muita gente estuda esse livro e coloca aí altas filosofias, né, nos acontecimentos. Tem discussões aqui muito interessantes sobre o valor da literatura, sobre o que tem, né, quais os livros que merecem ser lidos e quais não merecem. Tem um alto de fé aí dos livros em que eles são separados para serem destruídos porque eles estão influenciando negativamente a cabeça das pessoas, inclusive causando essa loucura do Don Quixote. E, então tem várias nuances assim que você pode perceber, né, e tirar daí análises críticas de sociedade, mas eu não vejo que isso tenha sido a intenção primeira do Cervantes. Eu acho que realmente ele quis fazer uma sátira dos livros de cavalaria e um livro muito bem-humorado. Basicamente isso. Só que a genialidade dele era tão grande que deu, né, que ele colocava isso de uma forma dentro da situação social, religiosa e política da Espanha dessa época, em que acabou se tornando possível fazer essa leitura aí nas entrelinhas do romance. Mas eu não acho que tenha sido, eu não senti que tenha sido a intenção primordial dele, não. Eu acho que ele só quis mesmo fazer uma obra de ficção muito engraçada, muito irônica,
E é um livro sensacional, que com certeza ele vai ficar aí como um dos melhores da minha vida. Então eu convido também vocês para fazerem a leitura. Se vocês ainda não leram Don Quixote, por favor, deem essa chance, que eu acho que vai ser uma leitura também bem prazerosa para vocês. Então eu vou dar continuidade conforme eu for lendo os outros livros, né? O Apócrifo e depois a segunda parte, que eu faço vídeo aqui para a gente fechar esse papo aí sobre Don Quixote, tá bom? Então, para terminar, os recadinhos de sempre. Se você gostou, curta, deixe seus comentários aí, isso é muito importante. Eu fico muito interessado em saber a opinião das outras pessoas que estão aqui me assistindo. E se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau para vocês.